com o nosso convidado de hoje, o Gabriel Jubran. Não dá para a gente fugir do assunto Irã, não dá para fugir do assunto geopolítica. E aproveitando que trouxe a Marina Isidro sobre a Rússia, sobre Putin, dá para cravar, ou pelo menos projetar, que Putin, sei lá, pelo menos em curto prazo, seria um dos vencedores dessa etapa, desse capítulo da guerra, tanto com relação a petróleo, energia de modo geral, como com relação à disputa territorial com a Ucrânia. O que você acha, Jubran? Bom, Felipe, com relação a todo esse conflito, sem dúvida, esse foi um respiro do ponto de vista dos combustíveis para a Rússia, que é um grande fornecedor, né, um grande produtor de combustíveis. Vale lembrar que o grande problema do Irã é o seguinte: existe uma passagem do rio, a gente chama de Estreito de Hormuz, que metade, um dos lados, né, é o Irã. E aí, por conta do conflito, basta que um navio seja atacado, bloqueia esse canal e 20% do petróleo mundial passa por ali. Então, o impacto nos preços é significativo. Hoje a gente tem visto, por exemplo, as estimativas do diesel crescerem muito, e diesel é o combustível responsável pelos transportes de todas as mercadorias do país. Então o Brasil pode ter um problema inflacionário em curto tempo por conta de um conflito que não diz respeito a gente. Essa é a importância, né, de vocês trazerem aqui essas notícias e das pessoas acompanharem esses conflitos internacionais, porque de repente os preços sobem e a gente não entende os porquês. Tá aí uma das razões. A Rússia, nessa história toda, tem do seguinte: ela está exaurida do ponto de vista militar pelo conflito da Ucrânia. O grande objetivo de Putin era fazer mais ou menos o que o Trump fez na Venezuela. Uma entrada rápida, conquistou o objetivo, retirou as tropas sem nenhum tipo de dano. Só que a Ucrânia mostrou uma capacidade de resistência muito maior do que Putin previa. E aí todo o aparato militar, toda a estrutura industrial, inclusive, da Rússia está voltada para uma máquina de guerra. Então, assim, há claros sinais de enfraquecimento econômico e saturação da cadeia industrial russa com relação à guerra da Ucrânia, que não há perspectiva de acabar, porque a Ucrânia resiste muito bem e a Rússia continua atacando. Portanto, é uma matemática sem resultado ainda. E aí, nesse momento em que a gente tem o Oriente Médio com problema na produção e no escoamento dos combustíveis, a Rússia pode ser um parceiro muito estratégico de muitos países ao redor do globo para suprir essa falta de combustíveis. Basta que Putin dê uma amenizada no tom, reforce alguns laços estratégicos que ele perdeu nos últimos anos por conta dessa invasão ilegal e assassina na Ucrânia, né? Uma guerra completamente desnecessária por ambições geográficas, e aí ele vai conseguir se recolocar como um ator importante enquanto o Oriente Médio estiver fora, em termos práticos, né, da entrega ali dos combustíveis para o globo. O cientista político Gabriel Jubran conversou conosco, visitou a gente no TMC 360 desta quarta-feira. Mais uma vez foi um prazer e voltaremos a nos falar. Um grande abraço, bom dia para você.